Cristofobia, o fetiche pela cruz. Que os argumentos levantados pelo cristianismo se esgotaram faz tempo, todos já sabem. Que ao redor do mundo inteiro o ateísmo cresce, também não é novidade. Que a religião, em geral, traz prejuízos à humanidade, difunde o preconceito, propaga a exclusão social e aliena mentes, pouca gente contesta. Ou melhor, até contesta. Mas quem contesta o faz ou porque de alguma maneira é parte do time ou porque tem dificuldades em admitir ou perceber que seus dogmas não possuem a perfeição ou a pureza divina propalada. No entanto, existe algo de novo na seita do Nazareno. Após centenas de anos perseguindo minorias, afirmando que homossexuais são aberrações, ameaçando e condenando ateus a seu inferno bíblico, promovendo a submissão feminina através de uma doutrina claramente misógina, isso é claro, sem contar as tragédias históricas das cruzadas, da Inquisição e da caça às bruxas, agora a moda é se dizerem perseguidos. Sim, pelo menos no Brasil, depois do sucesso das unções, das sacolinhas cheias de dinheiro, dos padres paldurecentes molestadores de crianças, dos pastores deputados repletos de gel e racismo na cabeça, temos também a psicose, a paranoia. Agora, os cristãos são perseguidos. A bola da vez é a mania de perseguição. Será saudade do Coliseu? Dos leões? Saudade do sofrimento? Do sofrimento exaltado como virtude em uma religião que condena o prazer, mas que abriga a dor como redenção? De onde tiraram tamanha estultice? Coitados! Deve ser horrível fazer parte de um grupo que representa quase 90% da população brasileira e ainda assim serem perseguidos. Então vejamos se tal acossamento é verídico. Por acaso, os cristãos são, de alguma forma, em nosso país, impedidos de manifestar sua fé? Não. Existe alguma forma de punição social no Brasil para quem é cristão? Não. Os cristãos possuem toda uma bancada no Congresso Nacional lutando para que seus interesses religiosos sejam garantidos, mesmo em um país laico? Sim. Seus templos são invadidos e seus cultos interrompidos? Não. Ao ligar o rádio, televisão ou abrir um jornal, toneladas de programas e notícias são despejados diariamente na cabeça da população com proselitismo barato, venda de milagres e instruções litúrgicas. Respondam vocês. Ué, aonde está a perseguição? Me digam com honestidade se existe alguma possibilidade de alguém, em uma entrevista de emprego, ser dispensado ou relegado ao assumir seu cristianismo. Me digam se cristãos são agredidos com lâmpadas fluorescentes na Avenida Paulista. Me digam se cristãos sofrem com qualquer tipo de ameaça, metafísica ou não, de qualquer outra comunidade ou grupo nessa terra pindorama. Qual é o problema então? Vocês, cristãos fundamentalistas, estão de sacanagem ou a onda da cristofobia é apenas para passar o recibo de que entregaram os pontos na discussão intelectual. Tudo bem que esse debate foi perdido há muito tempo, antes mesmo de Noé colocar o casal de Tyrannosaurus Rex na arca. Mas, por favor, não piorem a situação aumentando o coeficiente da patologia na alucinação. As histórias de seu livro mágico, com toda a justiça, já são associadas à esquizofrenia da pior espécie. E vocês ainda querem colocar mais uma pitada de paranoia no meio do angu? É sério? Será que não basta o papel ridículo que seus representantes políticos e religiosos fazem? Não é suficiente a vergonha dos escândalos que suas caquéticas instituições de fetiche medieval perpetuam? Agora, a carta na manga é a mania de perseguição. Isso é o melhor que vocês podem fazer. Se for, me desculpem, mas ainda fico com o conto daquele cara que ficou dias no estômago de um peixe. Aquela pelo menos me diverte.
Essa não. Essa é rasteira, vagabunda, covarde. Mas existe uma coisa para a qual essa bobagem toda serve. Ela consegue demonstrar com meridiana clareza que o baú do religare está cada vez mais vazio ao redor do globo. Os argumentos foram destroçados. Os articulistas se transformaram em sacos de pancadas mundo afora. Dura é a realidade da religião. Só lhes resta o apelo de criança mimada, as experiências anedóticas que fazem os sãos gargalharem, as manobras políticas cujo escopo é o desserviço ao povo. E isso sem contar, é claro, os aviões a jato dos pastores fanfarrões que tiram dinheiro dos otários de plantão e os nababescos templos de mármore que fariam o próprio Cristo se questionar qual foi a parte da mensagem que seu povo não entendeu. Resta ainda a imposição dogmática pela força, pelo medo e pelo terrorismo em alguns países. Cristofobia é a desculpa da vez. Em uma nação onde homossexuais ainda lutam para superar a pecha de aberrações, onde negros são amaldiçoados com fundamentação teológica, onde ateus são considerados o que de pior existe em termos morais por pesquisas, restando como a última opção de voto, faz realmente muito sentido que a abissal maioria da população seja perseguida por uma minoria. Faz tanto sentido quanto o homem ter sido gerado do barro comunado com o hálito divino ou com o Messias nascido de uma virgem. Faz tanto sentido quanto ressurreições ou jumentas e cobras falantes. Mas, vai ver, a culpa é nossa mesmo. A culpa é dos ateus. Os estamos perseguindo, malditos ateus que perseguem a coerência, a razão. Afinal, buscar tal direção ou predicado em cristãos é exigir que releguem suas crenças da idade do bronze e subitamente sejam acometidos por uma sobriedade instantânea. Não vai acontecer de uma hora para outra. A droga é forte e normalmente é ministrada desde a infância. O que cristãos precisam entender, por mais que resistam, é que o tempo passou, que os valores e crenças medievais mudaram, que exigir bom senso, clamar por posturas racionais, ao arrepio do credo paralisante e lutar pela garantia de um Estado laico consignado constitucionalmente, não é o mesmo que perseguir quem anseia pelo oposto. Seria muito mais inteligente e profícuo se os cristãos deixassem o coitadismo que sempre os acomete nas horas em que são pressionados e aceitassem, de uma vez por todas, que não são mais a última bolacha do pacote. Essa era acabou. A maioria das religiões arrota que sua fé é a verdadeira e seus devotos os escolhidos. O cristianismo não é especial. Nunca foi. Mas o mais importante é que fique claro que não existe cristofobia. Isso não passa de desculpa esfarrapada de quem sabe que já perdeu. É a vã e patética tentativa desesperada de inverter o jogo com malandragem de botequim. Não vai acontecer. O cristão, via de regra, não lida bem com a realidade. Isso é fato. Por isso, é preciso que outro lhe explique tanto sobre os fatos da vida. Por isso, é tão fundamental que alguém lhe conte, de forma frequente, o quão distorcida é a história que a ele foi ensinada como verossímil em seu livro coalhado de pústulas e sangue. O cristão, em sua fé, é, acima de tudo, uma criança. Não separa a ilusão de realidade. E é justamente em função de tal infantilização que ele precisa soltar a mão do pai imaginário e compreender por derradeiro que, quando alguém afirma que o cristianismo é, sobretudo, um conto de fadas e que tal fábula pode trazer prejuízos àqueles que se recusam a calçar o sapatinho de cristal, isso não é cristofobia. Pelo contrário, isso é o mesmo que um adulto dizer ao garoto que os ovinhos de Páscoa foram deixados por seu pai e não por um coelhinho de orelhas rosadas. Isso é o mesmo que a risperidona faz com o esquizoide, ou seja, a tentativa, por vezes inócua, de diminuir o mal que a ilusão causa quando é tomada por realidade. Mas não se enganem, esse é o verdadeiro espólio do cristianismo. O de perseguir e ainda assim se achar perseguido. O de ser vilão e se julgar herói. O de se achar verdadeiro sendo falso. O de se apropriar de mentiras e as vender como verdades.
O de arrogar transmutar pão em carne, quando o que faz é distorcer o sofrimento para parecer virtude. O de se vestir como pródigo para se desnudar como funesto. Eu sei que lhes fora ensinado a acatar a tortura. Ela é recorrente e redentora em seus livros. Mas façam o obséquio de descer da cruz. Escolham outro fetiche. Não há nada de bom em idolatrar a crucificação. Não há cravos a serem martelados faz muito tempo. Não existe cristofobia. Mas existe paranoia. Tudo documentado. Tudo revisado. É com isso que vocês cristãos deveriam se preocupar. Com o que existe. Texto de H.P. Charles.